lado e pela inveja não conseguiu ainda, né? E o Senhor vem através dessa palavra confirmar que Ele nos chama para fazer parte desse projeto. O cego curado totalmente introduz a passagem seguinte, na qual a gente ainda vai ler, e os discípulos reconhecem Jesus como Messias. Assim como a cura do cego acontece por etapas, a fé também requer um processo gradual de amadurecimento e crescimento. Quer dizer que primeiro ele começa a enxergar as pessoas como uma árvore, para depois ele ter a visão, né, de volta para enxergar bem. Então, a mesma coisa acontece com a nossa espiritualidade, que é por etapas, mas a gente precisa crescer e amadurecer. Eu estava até lendo, né, que muitas vezes na fé a gente não quer crescer. A gente quer ficar como criança, tomando leitinho, né, tendo cuidado por um, por outro, que não caminha, que conduz, mas não. O Senhor nos chama a crescermos gradualmente no amadurecimento e no crescimento. E eu quero testemunhar também, assim, que graças a Deus, nessas missões, nós servos estamos até nesses dias, né, que a gente se une, partilhando muito isso. O quanto nós, graças a Deus, temos crescido, né, como assim, em amadurecimento, em crescimento na espiritualidade, na união, nessas missões. Porque o Senhor nos ensina, então, conforme a gente vai se expondo, né, se colocando a serviço, o Senhor vem nos capacitando e a gente vai, né, amadurecendo na fé, porque também a gente precisa dar passos na fé. Com certeza seria mais fácil, não, ficar incomodado, eu não tenho tempo, eu não posso, eu não sei. Como eu sempre falo, para mim na intercessão estava ótimo. Interceder é meu ministério em que eu amo, de paixão e tudo mais, mas o Senhor não, você vai. Ele me chamou a vir, né? Então a gente diz sim por obediência a Jesus. Agora em Marcos 8, 27 a 30, Pedro proclama sua fé em Jesus. Jesus saiu com seus discípulos para as aldeias de Cesareia de Filipe e pelo caminho perguntou-lhes: quem dizem os homens que eu sou? Responderam os discípulos: João Batista, outros Elias, outros um dos profetas. Então perguntou-lhe Jesus: e vós quem dizeis que eu sou? Respondeu Pedro: tu és o Cristo. E ordenou-lhe severamente que a ninguém dissesse nada a respeito dele. Então, a missão do caminho é um dado teológico que se repete com frequência para ressaltar a decisão de Jesus subir para Jerusalém. Então, na palavra, em Marcos, é falado muitas vezes a caminho, estavam caminhando, né? Jesus nos chamando para caminhar junto com Ele. Enquanto a multidão continua sem identificar Jesus, os discípulos dão um passo adiante ao confessar que Ele é o Messias, o Cristo em grego, que significa ungido. Então, as pessoas, os discípulos, né, continuam, enquanto a multidão continua sem identificar Jesus, os discípulos dão um passo adiante e reconhecem que Ele é o Cristo, é o ungido, é o enviado. Deu passo, né? Já fala, então, é isso que nos chama para hoje nós darmos passo. Pois no final, Marcos 8:31, primeiro anúncio da paixão. E começou a ensinar que era necessário que o Filho do Homem padecesse muito, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e pelos escribas, e fosse morto, mas ressuscitasse depois de 3 dias. E falava-lhes abertamente dessas coisas. Pedro, tomando-o à parte, começou a repreendê-lo, mas voltando-se ele, olhou para seus discípulos e repreendeu a Pedro: afasta-te de mim, Satanás, porque teus sentimentos não são os de Deus, mas os dos homens. Em seguida, convocando a multidão juntamente com os seus discípulos, disse-lhes: se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque o que quiser salvar a sua vida, irá perdê-la.
mas o que perder a sua vida, por amor de mim e do Evangelho, irá salvá-la. Pois, que aproveitará o homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder a sua vida? Ou que dará o homem em troca da sua vida? Porque, se nessa geração adúltera e pecadora alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os seus santos anjos. Então, Jesus começa a revelar sua identidade messiânica, né, que ele veio para salvar. O primeiro anúncio da paixão. Pedro, com uma concepção messiânica que exclui o Messias sofredor, tenta impedir o caminho de Jesus. Não, se ele é o mestre, não, Jesus, né? Não vai impor a sofrer. Mas por que Jesus fala, afasta de mim, Satanás, porque você tem pensamento humano e não de Deus? Porque o projeto do Pai, Jesus sabia que era ele vir para morrer por nós, né, pelos nossos pecados, para nos salvar. E Pedro falou, não, Jesus, não faz isso não, né? E não entendeu qual era o plano de Deus. Então, por isso Jesus fala para ele se afastar seus pensamentos dele de homem. Age tal qual o pintador do deserto. Jesus aproveita para advertir seus seguidores sobre as exigências que o seguimento do seu próprio caminho implica. Quer dizer, que não é fácil seguir a Jesus. Por isso, então, ele fala, renuncie, né? Deixa as suas coisas e me siga, né? Tanto é que Pedro era pescador de homens, ele chamou Pedro para vir ser pescador, era pescador de peixes e vir ser pescador de homens. Então, é interessante que fala, implica, né? O segmento implica exigência. Dá trabalho, mas vale a pena ser Jesus, servir a Jesus. Muitas vezes a gente quer ficar acomodado porque é mais fácil, mas Jesus nos chama para segui-lo. E essas exigências são compartilhar o caminho de sua paixão, dar a vida pela causa do reino, optar pela vida mais que pelo egoísmo do mundo, e sentir-se ufano por Jesus e por sua palavra, sentir-se otimista, estar com Jesus e através da sua palavra, buscar a sua palavra, né? Porque é igual com um amigo, quando você tem um amigo, você quer sempre estar com ele, conversar com ele, e depois que a gente descobre esse amor, porque Jesus fez por nós também queremos segui-lo, nós também queremos buscá-lo, até mesmo na sua palavra, né? E como fala, servir requer exigência. Quando o Senhor nos chama, nós temos que dedicar mais à palavra, à oração, né? Então, são essas as exigências. Então, assim, tentei falar um pouquinho de cada passagem, porque cada passagem é muito importante, né? Então, é isso que eu queria falar nessa noite, assim, cada trecho o Senhor tinha algo para nos dizer. Mas, se a gente resumir tudo, essa noite o Senhor veio nos chamar para nos colocar a serviço dele, a serviço do projeto que ele tem para nós, para a nossa humanidade. Amém? Maravilha, né? Saborear essa palavra, saborear Jesus falar. Eu quero convidar você a se ajoelhar. Você que pode, nós vamos ajoelhar diante dos reis e dos reis, diante do Senhor. Ele que nos criou, nos formou e que veio falar para nós, que está conduzindo, chamando a cada um de nós. Meu irmão, minha irmã, você que ouviu essa palavra, mas que ainda se encontra entristecido, ainda se encontra preso às coisas do mundo, às coisas externas que fazem barulho. Quantas vozes você tem escutado? Quantos barulhos, né, você tem ouvido? E o Senhor, nesta noite, está chamando eu e você a ter uma intimidade com Ele. Jesus, quando Ele nos chama, Ele muda a direção da nossa vida, Ele endireita os nossos caminhos, Ele arranca a cada um de nós das trevas, do pecado. Se coloca agora mesmo, diz para Jesus
Toma a minha vida, Jesus. Toma, Jesus, o meu coração, a minha alma. Toma, Jesus, eu te apresento as minhas tristezas, as minhas angústias, os meus sofrimentos, as minhas dúvidas, os meus medos, até mesmo as minhas incredulidades, incertezas, indiferenças, chateações, as minhas decepções. Quanto sofrimento, Jesus, no meu coração, na minha alma, e isso tem sentido, está me amarrando, mas agora eu te entrego, eu te apresento, porque eu quero conhecer, eu quero me lançar diante de ti, eu me lanço. Toma, Jesus, toma a minha vida, toma a minha história, toma a minha casa, Jesus, eu te apresento, recebe, Jesus. Dai-nos hoje a tua vitória, a tua bênção, a tua graça.